Olá, meus amigos do Facebook, né, aqueles que comentam principalmente, aqueles que me acompanham, que me seguem, né, e que me curtem, né, vão se inscrevendo aí, vai compartilhando, que está ajudando muito aí a nossa participação aqui. Eu vim quebrar um tabu, né, que aqui no Brasil não tem genocida, né, e aí nós vamos ter que bater de frente aí com esse discurso aí para acabar com isso aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu entrei no site americano para fazer uma pesquisa, né, de dados estatísticos. O site chama countryeconomic.com. Eu não sou bom no inglês não, meu inglês é meio fraco, mas vamos lá. E é um site que fala sobre estatísticas, sobre bolsa, desemprego, déficit, dívida, matérias-primas, obrigações, PIB, prêmio de risco, rating, salário, SME, taxas, tá. E aí eu entrei na parte do Brasil e fui lá em sociodemografia, mortalidade. Então a taxa de mortalidade no Brasil, aí tem uma tabela, né, que vai do ano de 2020, né, que começa em 1960 e vai até 2020. Em 1960 a taxa de mortalidade no Brasil era de 13,35. 13,35 por mil, né? Para cada 1.000 pessoas morriam 13. E quando começou o governo de direita, que foi em 1964, que os militares chegaram, né, entraram no poder, a taxa estava em 12,06. Né? Em 20 anos, a direita que esteve governando no Brasil nesses 20 anos, né, a taxa caiu de 12,06 para 7,08. Não, para 7,82. Então, de 12,06 caiu para 7,82. Uma redução de 4,24 pontos. Né? 4,24. Isso em 20 anos. Né? Aí começou a esquerda, né? Entrou no poder em 1985. Né? Então, o militar, a direita, entregou com 7,62, 82. E em 32 anos, né? A direita, a esquerda, né, conseguiu abaixar 1,44. Caiu de 7,82 para 6,38. Isso em 32 anos. Tá certo? Em 20 anos, a esquerda baixou de 12,6 para 7,8. E em 32 anos, quer dizer, a direita baixou de 12,6 para 7,82 em 20 anos, e a esquerda baixou de 7,82 para 6,38 em 32 anos, baixou só 1,44 pontos. Então, dito isso, né, aí vocês têm uma ideia, né, do grau de governança entre direita e esquerda. E eu digo isso, né, porque, até com um pouco assim de estranheza, porque eu quando era moleque também já gostei de esquerda, a gente leva esse discurso para frente, mas depois que a gente amadurece, que a gente vai estudar, que a gente percebe tanto que a gente foi otário, né? E vamos lá. Agora vamos falar sobre pandemia, tá certo? Vamos falar sobre pandemia. Olha, quando a Dilma estava no poder, né, o último ano do PT no poder, 2015, a taxa de mortalidade estava 6,25. Tá? O Temer pegou o poder, né, em 2016 e entregou com a taxa de mortalidade de 6,38. Então, no governo do Temer, né, a taxa de mortalidade aumentou, né? Passou de 6,25 para 6,38, tá certo. E em 2018 entrou o Bolsonaro, né? Aí a direita, né? Vamos colocar assim, a direita chegou no poder de novo, né? E a taxa de mortalidade em 2018 estava em 6,45%. Em 2019 estava em 6,53%. E aí veio a pandemia, né? A pandemia começou em 2019, por isso que fala Covid-19. E ela entrou em dezembro de 2019, então entrou no finalzinho. Então os óbitos mesmo, né, começaram a acontecer em 2020, que foi o pico da pandemia no Brasil. Tá bom? Sabe qual foi a taxa de mortalidade no Brasil
em 2020? Pois é, 6,61%. A taxa antes da pandemia no governo do Temer era 6,38%. E na pandemia passou para 6,61%. Então, no meio de uma pandemia, quer dizer, a nossa taxa variou quase nada. Entendeu? Olha só como é que eles pegam as mortes e põem tudo na conta do Covid. Para você ter uma ideia, vou pegar aqui, ó, no ano da Dilma, morreram, em 2015, morreram 1.271.725 pessoas, sem pandemia, tá certo? E no governo Bolsonaro, no pleno pandemia, 2020, morreram 1.400.554 pessoas. Quase uma diferença de menos de 200 mil pessoas. Então você pode pegar 200 mil pessoas e botar na conta do Covid, se for olhar por aí. Tá certo? O resto é o PT que deve estar, essa esquerda aí, entendeu? Esse consórcio de mídia aí é que foi levando a coisa, né, para a conta do Covid. Porque, gente, isso é estatística. Tá certo? Morreram no Brasil, em plena pandemia, 1.400.000 pessoas, 544 pessoas. Né? 1.400.544 pessoas. Tá certo? E antes da pandemia, em 2019, quando não tinha pandemia, morreu 1.372.470 pessoas. Então, quer dizer, aumentou de 2020 para 2019, aumentou o quê? Aumentou 38 mil pessoas. 38 mil pessoas. Do ano um ano anterior que não tinha pandemia, para o ano que tinha pandemia, que foi 2020, que foi o auge, né, que começou a morrer muita gente, um aumento de 38 mil pessoas. Então vamos quebrar esse tabu aí, gente. Vamos compartilhar isso aí, né? Porque genocida é né? Vai catar coquinho. Um abraço para vocês.